Bom dia, pessoal. Bom dia. 7 horas da manhã. Vamos sair da cama com alegria para enfrentar um novo dia. O Brasil é um país que vai de susto em susto e ontem foi um dia muito complicado para um monte de gente a partir do momento em que foi ordenada por um ministro Supremo a prisão de Alexandre de Moraes. O ministro André Mendonça, ao permitir, que a Polícia Federal reconduzisse esse banqueiro demoníaco de volta ao cárcere, também deu muitos elementos para que o país possa entender a teia de relações insidiosas que ele mantinha com gente de todas as qualidades, desde políticos tradicionais como o Ciro Nogueira, que está em 10 entre cada 10 escândalos que aparecem, até órgãos da chamada imprensa progressista, que ontem também sofreu muito com o que foi revelado nesse inquérito. E hoje as especulações estão aí, as repercussões, as suítes e os assuntos todos hoje estão relacionados com isso. Especialmente depois que a gente ficou sabendo de um fato absolutamente estranho relacionado à vida e à segurança de um dos principais elementos dessa trama toda do Vocaro, que era o homem que atuava ali, como conta a Polícia Federal, como jagunço do dono do Banco Master, o tal Sicário, que horas depois de ser preso, aparece do nada enforcado na cela da carceragem da Polícia Federal. É algo estarrecedor que tem acontecido, até porque não se sabe exatamente por que razão esse homem teria tentado abrir mão da própria vida. Tentado não, ele conseguiu, porque está em estado de morte cerebral, até onde a gente está informado aqui, se é que já não foi decretada a morte dele. Então, assim, está confuso, o clima no país hoje é um clima de prostração, mais do que de consternação e de surpresa, e nós temos muita coisa para falar. Por isso eu convidei hoje o Lula Costa Pinto para trazer conosco aqui uma avaliação das últimas coisas. E entre as últimas notícias, algo muito complicado, de novo aqui para o campo progressista. O site Metrópolis divulgou a informação de que o Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do Lula, movimentou em uma das contas de uma das empresas dele 19 milhões de reais em 4 anos. Esse número é um número vistoso, mas ele corresponde ao dobro daquilo que entrou na conta, porque metade é dinheiro que entrou, metade é dinheiro que saiu. Os próprios analistas da Polícia Federal acham que essa conta servia para orientar investimentos do Lulinha. Agora, que investimentos são esses? Eu quero antecipar aqui que não aparece nenhuma informação aqui relacionada com careca do INSS ou com o escândalo do INSS. Mas os valores são valores relevantes, E agora vem toda a especulação política por trás dessa informação, que precisa ser muito bem entendida e depois trabalhada para que a gente possa saber que efeito eleitoral isso terá. O fato é que esses dias, do começo de março, fim de fevereiro, vão anotando aí um período muito conturbado, cheio de fatores intervenientes aí de natureza policial, política, visando um único objetivo, que é a composição do ambiente eleitoral. E a gente não pode desprezar o fato de que tudo isso é muito grave e que seja, sim, uma investigação judicial muito séria, transparente e responsável, que esperamos que o Supremo faça. E outra coisa que parece cada vez mais certo é que Dias Toffoli está cada dia que passa mais enrolado com essa trama toda, porque o que André Mendonça revelou ontem é aquilo que Toffoli certamente vinha escondendo. E quando a gente fica sabendo que a trama envolvia, inclusive, personagens que tinham delegação para sequestrar, para quebrar dente de jornalista, para ameaçar empregadas, chefes de cozinha, tudo isso mostra que o esquema do Vocaro não era só um esquema de pirâmide, não era só um esquema Ponzi, que na verdade isso era uma máfia mesmo. Esse banqueiro estelionatário é um vigarista perigoso. Por quê? Porque ele tinha uma milícia pessoal a serviço da refrega contra quem se levantasse contra ele, inclusive contra críticos na imprensa, Matem o mensageiro. Então são essas as informações que orientam hoje aqui o nosso telejornal. E você vai esperar um pouquinho, porque antes de falar sobre isso tudo, a gente vai esquentar a audiência falando sobre futebol, porque esta noite teve um menino lá na Zona Leste que pouco dormiu, de tanta alegria, porque o time do coração dele, o Palmeiras, que aliás ele considera o único time do mundo, ganhou ontem por 1-0 num jogo meia boca lá, mas o Alex está feliz da vida, não tá, Alex? Bom dia. Isso mesmo, bom dia a todos, bom dia Panuns, bom dia a nossa audiência. Só para lembrar, só para lembrar, o Alex disse ontem aqui que ia torcer contra o Palmeiras, para ver se o Palmeiras ganhava.
Deu certo? Você torceu para o Novo Horizontino, não? Sim, eu torci. Ontem eu tava torcendo pro Novo Horizontino, louco e doido pelo Novo Horizontino, e deu certo. O Palmeiras ontem fez um jogo, pra mim, eu achei meia boca. O primeiro tempo foi bem, porém ali no segundo tempo pecou, tinha que ter matado o jogo ali realmente. E o Palmeiras Panunzi ontem ganhou de 1-0 o gol do Flaco Lopes. O Carlos Miguel ainda pegou um pênalti e nisso decretou a vitória do Palmeiras por 1-0. Lembrando que no domingo, 8h30 da noite, terá o jogo de volta dessa final. E tomara que o Palmeiras consiga segurar pelo menos o empate para conseguir esse título do Paulistão, Panunzi. Só precisa empatar agora. Agora a gente precisa lembrar o seguinte, o ano passado o Palmeiras foi ganhando tudo no começo e perdendo tudo no final, né? Então, Alex, acho que para valer a sua mandinga você vai ter que torcer de novo pelo Novo Horizontino, viu? Para ver se o Palmeiras desencalha, né? Sim, isso mesmo. Lembrando que ninguém tira o título do Novo Horizontino a não ser o Palmeiras. Tá bom. E fora isso, temos mais alguma coisa na área do futebol, não? Fora isso, não teve mais nenhum jogo por conta do início do ano e ainda finalizando os estaduais, porém, final de semana terá a final da maioria dos estaduais e a gente vai trazendo resultado aqui no Desperta. Bom programa, Panunzi. O ano mal começa e os campeonatos estaduais já estão terminando, né? Aí o ano mal começa porque a gente sempre faz conta de que o ano começa mesmo no mês de março, depois do famigerado e famoso carnaval, que é o que parece que acontece aqui no Brasil, né? O carnaval orienta o calendário gregoriano. Então hoje foi curtinho aqui o comentário do Alex, qualquer coisa de extraordinário, pode ficar tranquilo aí que ele volta, tá? Aí não vai faltar assunto para você. Isso mesmo, né, Alex? Então vamos tocar aqui, gente. Pessoal, vamos primeiro para a meteorologia, depois eu vou mostrar os destaques no site do ICL, e aí a gente vai começar a discutir esses assuntos gravíssimos, né, do dia de ontem e do dia de hoje. Está aqui o mapa do Instituto Nacional de Meteorologia. A gente pode ver aí, essa imagem é uma imagem tranquilizadora, né? Porque nós estamos já há muitos dias sob a ameaça dos temporais que primeiro devastaram a zona da Mata Mineira, lá Juiz de Fora e Ubá, e que continuavam ontem fazendo estragos lá pelo interior do Nordeste, mas choveu onde deveria, choveu no semiárido brasileiro. E hoje o alerta severo, que é o alerta de temporal, está restrito, olha, a essa faixazinha aqui no norte do país, está vendo só? Bem sobre o estado do Pará, no litoral do estado do Pará. Vamos ver o que o Instituto Nacional de Meteorologia está falando para lá? Deixa eu diminuir aqui. O que vai acontecer lá? Chuva superior a 60 milímetros por hora, 60 litros de água por metro quadrado de área, ou no acumulado acima de 100 milímetros por dia, com risco de grandes alagamentos, transbordamentos de rios, grandes deslizamentos de encostas em cidades que tenham áreas de risco, tá? Essa é a previsão para a única área assinalada como área de risco hoje neste mapa aqui do Instituto Nacional de Meteorologia. E agora eu vou voltar aqui para o mapa e vamos para a previsão do tempo para você saber como é que vai ficar o tempo aí no seu estado, na capital do seu estado, bem pertinho aí da sua casa, tá? As chuvas voltam a acontecer lá no sul do Brasil. Há um núcleo de chuva bem aqui, nessa região aqui do centro-sul do estado do Rio Grande do Sul. E teremos um dia com alguma chuva, nuvens, lá na capital, Porto Alegre, onde a temperatura continua alta, vai chegar a 32 graus. Em Florianópolis, a temperatura também vai estar alta, 30 graus Celsius, nesse finzinho de verão. E em Curitiba, 30 graus Celsius. Portanto, no sul, apesar da chuva, né, que vai cair em 2 das 3 capitais, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia, o calor prossegue. Aqui em São Paulo, vai ser um dia de algumas nuvens no céu, mas não está prevista chuva, temperatura chegando a 29 graus Celsius em elevação. E aqui eu quero dizer para você o seguinte, você que não mora em São Paulo, eu amo o outono. O outono começa daqui a pouco, né? Faltam mais alguns poucos dias para o outono. Mas São Paulo já teve 2 dias outonais, anteontem e ontem, né? Dias lindos, daquela luz dura do outono, que me satisfaz muito, muda até o meu estado de espírito, não sei você, mas eu adoro o outono. Acho que é porque eu nasci no outono, não sei, mas eu conheço muita gente que gosta do outono sem ter nascido no outono. Então vamos lá, vamos continuar aqui, parar com essa digressão pessoal aqui, vamos para a meteorologia no Rio de Janeiro, onde a temperatura vai ser de 30, como gostam os cariocas, bem quente, sem chuva, né? Vai ser um dia bonito, bom para a praia, para quem pode, já pagou os boletos e está tranquilo para ir para a praia. Em Belo Horizonte também não deve chover, a máxima também chega aos 30 graus. Em Goiânia, olha, hoje a previsão é diferente, porque a Goiânia e Brasília estão ali uma do lado da outra,
mas o tempo muda entre uma e outra. Lá em Goiânia deve chover pouco, né, trovoadas isoladas no fim da tarde, com máxima de 31 graus. E Brasília deve ter pancadas de chuva lá durante o dia, com máxima de 28 graus, um pouquinho mais fresco. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, dia quentíssimo lá, temperatura 35 graus Celsius, tá? A mesma temperatura do forno chamado Cuiabá, né? Que agora retorna aí com a sua proeminência térmica ao longo desses últimos dias aqui de verão. Em Porto Velho, a temperatura vai a 31, deve chover, no mapa está verdinho aí, como você pode ver. É a mesma previsão para Rio Branco, onde a temperatura deve ir a 33. Em Manaus, dia de nuvem no céu, sem previsão de chuva, com máxima 35. Em Boa Vista, 36 graus, a capital mais quente hoje, em perspectiva, né? Em Macapá, 30 graus Celsius de máxima. Em Belém, onde chove bastante, a temperatura também chega a 30 graus. Bom, Palmas do Tocantins, fechando aqui a região norte, vai ter 30 graus de temperatura, nuvens, pancadas de chuva isolada, com a possibilidade de ocorrência de trovoadas lá durante a tarde, como é comum no verão. Agora o Nordeste, em São Luís, nuvens, pancadas de chuva e trovoadas, máxima de 29 graus Celsius. Em Fortaleza vai a temperatura 32, lá deve chover. E agora as próximas 4 capitais não tem previsão de chuva, tá? Natal vai ter 31 graus, nuvens no céu apenas. João Pessoa, a mesma coisa, com 32 graus de temperatura. Recife, a máxima será de 31. E em Maceió, a temperatura chega a 32 graus. Em Aracaju, pode ser que chova hoje, com temperatura máxima de 29. E em Salvador, muitas nuvens, previstas pancadas de chuva ao longo do dia e máxima de 31 graus. Se você gosta da chuva, vá aproveitando esses últimos dias da estação mais chuvosa do ano, porque está terminando, tá bom? Bem, hora de falar do nosso noticiário aqui, para que a gente possa atualizar. E olha, foi um dia de informação à vontade ontem, né? Para quem gosta de notícia, ontem foi um dia de acompanhamento obsessivo do que acontecia no noticiário, porque as novidades a partir da prisão do Vorcaro não pararam de acontecer. E aqui no ICL, a manchete que nós escolhemos é esta que você vai ver aí, olha. Quem é esse? Ciro Nogueira, o homem que tem o dom da ubiquidade do escândalo. Onde há um escândalo está esse homem, Ciro Nogueira, presidente do Republicanos, né? Porque ele é amigo de todo ficha suja brasileiro, né? E está aí se equilibrando na corda tênue daqueles que escapam por um fio de todos os escândalos. Será que vai sobreviver ao escândalo do Banco do Vorcaro? A manchete é o amigo do Vorcaro. E daqui a pouco eu vou explicar para você por que o Chico Alves, aqui, o nosso editor do site, escolheu essa manchete, tá bom? O segundo assunto é um assunto que merece toda a nossa atenção, tá? Que é essa história do suicídio, da tentativa de suicídio do tal sicário, que era o jagunço do Banco Master, né? E a nossa manchete está aí, ele tentou suicídio na prisão da PF e está agora em investigação de morte cerebral, né? Desde ontem, logo depois, quando ele foi internado, já tem esse diagnóstico aqui, houve uma hipóxia, uma anóxia, segundo o dado técnico, no cérebro, né? E ele chegou ao hospital já com o cérebro todo deteriorado e agora está em estado vegetativo. Por que esse homem se matou? O que havia de tão grave nos segredos, que ele certamente vai levar para a sepultura com ele, que não permitiu a sua própria continuidade, a continuidade da vida dele? O que de tão grave esse homem escondia? Por que se matou? Se o chefe dele, né, que é esse vigarista desse Daniel Vorcaro, está todo pimpão por aí, né, a ponto, por exemplo, hein, gente, de continuar delinquindo, tá? Enquanto as coisas estão acontecendo, o Vorcaro está produzindo novidades contra si mesmo, tá? Usando o seu enorme poder de influência, amealhado aí à custa de muita grana, né, que ele distribuía entre instituições, poderosos e até jornalistas, tá? Segundo destaque nessa área, o PT pede investigação contra Roberto Campos Neto por causa do Banco Master. Fica cada vez mais claro que o desvario do Banco Master só foi possível porque havia um comprometimento na gestão do Campos Neto. E ontem foram presos 2 funcionários, um dos quais chegou a ser diretor do Banco Central, trocando gentilezas com esse banqueiro vigarista, né? E o próprio Banco Central não aliviou nada, disse que afastou os 2, estranhou os comportamentos e está investigando, tá? E todos os comunicados são feitos em tom já de consolidação das suspeitas, tá?
Dando prosseguimento aqui nos nossos destaques, a Polícia Federal não precisa, segundo a próxima manchete que você vai ler aqui junto comigo no site do ICL, não precisa que Vorcaro faça uma delação premiada. Só que o assunto está pululando aí, porque os caminhos para esse banqueiro estão cada vez mais fechados. Está cada vez mais claro que ele, se quiser, tem muito o que falar. Será que esse homem, que inclusive stalkeava a própria namorada, tão inseguro que era, vai ter, eu vou dizer que é uma palavra chula, mas vai ter culhão para segurar esses segredos junto com ele? Será que ele vai ser igual o pessoal da Lava Jato, que levou para dentro da cadeia segredos que até hoje não foram contados? É o que nós vamos ver, cenas dos próximos capítulos, né? Lá no Oriente Médio continua toda a confusão, o mundo cada vez mais instável depois, né, da incursão do Trump e do Netanyahu sobre o território do Irã, e a guerra está se disseminando por lá, né? E aí temos esta manchete sobre isso, escrita pelo Jamil Chad: Israel lança novos bombardeios e Irã diz ter atingido um petroleiro dos Estados Unidos. A ação de milícias curdas por terra sugere que a estratégia dos Estados Unidos prevê derrubar o governo a partir de forças locais, ou seja, não vai repetir aquela história do Iraque, né? Um erro histórico tão grande, uma vitória de pirro no Iraque, que poderia se continuar agora. Mas o fato é o seguinte: o Trump continua tendo dificuldades para convencer não só os aliados externos, mas principalmente os aliados internos lá, de que essa guerra que ele deflagrou tem qualquer objetivo, né? E ele depende ainda da benevolência do Congresso americano de entender isso como uma operação militar e não como uma guerra, porque isso exigiria autorização do Congresso para acontecer, e isso ele não tem, tá? Vamos agora aqui para as manchetes secundárias aqui nesse cantinho, que eu vou aumentar para você ler junto comigo. A PF suspeitando que a milícia do Vorcaro comprou acesso a sistemas do FBI e da Interpol. É incrível, né? Mas os jornais hoje detalham o modus operandi desse vigarista aqui, para obter informações que interessavam a ele, inclusive, né, em fontes de dados de instituições que são a prova de fraude, como a Interpol e o FBI. Sobre moradias em áreas de risco, aqui remontando ao problema que o Brasil viveu com tanta dor, né, nos últimos 10 dias, nós temos aqui uma constatação escandalosa. As áreas de risco no Brasil triplicaram em 40 anos, tá? E a situação das pessoas que moram em terrenos com inclinação superior a 30 graus é desesperadora, tá bom? É isso, pessoal. Vamos, então, para o noticiário em si. Deixa eu chamar aqui o meu amigo Kleber Lourenço, porque o Kleber está lá na nossa redação doidinho para falar sobre o que está acontecendo hoje nos bastidores da política. Bom dia, Kleber. Bom dia, Panunzio. Bom dia à comunidade do ICL. Nos últimos dias foram, assim, no mínimo surreais para essa república, né, Panunzio? Pelo amor de Deus. Agora, essa história desse sicário, do suicídio, Kleber, não, para mim, está muito mal explicada ainda, sabe? Assim, tudo bem que o Brasil é a teoria da conspiração. Tem muita gente que leva em consideração, por exemplo, o acidente com o jatinho do Teori Zavascki, aquilo não foi um atentado, aquilo foi um acidente, mas tem muita gente que acha que não. Tancredo Neves, o caso do PC Farias, né? O Brasil é o país que enseja as teorias da conspiração. Mas nesse caso desse sicário tem um elemento aí muito estranho. Por que esse homem se matou? Qual o motivo que levaria o jagunço do Vorcaro a tentar contra a própria vida usando uma camiseta? Aliás, Kleber, que diabo de camiseta é essa que consegue enforcar uma pessoa? Me fala. Exatamente. Acho que é importante nesse caso. Aliás, eu estou ouvindo o nosso pessoal no ponto também aqui. Pessoal do ponto, deixa o agora nosso Kleber não estou ouvindo mais. Fala, Kleber. Mas vamos lá, então. Nesse caso, eu acho importante, acima de tudo, nesse caso, a gente trabalhar principalmente com o que a gente tem até esse momento. É normal que, dadas as circunstâncias, surjam várias teorias da conspiração, suspeitas, mas o que nós já temos de concreto já é muito ruim para a gente trabalhar. Então, a gente consegue ali ir em cima do que nós já temos. E o primeiro ponto é a cela que ele estava na Superintendência da Polícia Federal em Minas Gerais, Panunzio, ela era monitorada por câmeras. Então, do momento onde ele começa a fazer os preparativos ali para atentar contra a própria vida, até de fato ele executar o ato, houve um tempo considerável e assim, ele ficou sufocado tempo suficiente a ponto de o cérebro dele não receber mais oxigênio e ele ter ali a morte cerebral declarada. Então, todo o processo já é muito ruim e vale a gente questionar o que aconteceu nesse meio tempo
que ele conseguiu ali fazer os preparativos até a chegada dos agentes na cela, em que momento os agentes perceberam que ele de fato estava tentando contra a própria vida, qual foi o momento ali da filmagem, se de fato todo o processo foi captado pelas câmeras ou se tem algum ponto cego na cela que permitiu que ele fizesse os atos preparatórios e aí depois ele se consumasse todo o plano. Então, o que nós já temos aqui é muito ruim. Vamos, mais uma vez, deixar os fatos muito claros, Panunzio. Nós temos um preso que morreu sob a custódia do Estado. Porque é isso, ele estava preso na Polícia Federal, ou seja, alguém sob custódia do Estado brasileiro. Tendo as informações que tem. A gente passou ontem, a manhã toda aqui no Desperta, também no N1, falando sobre o envolvimento deste homem na milícia do Vorcaro. Ele era responsável por levantamento de informações, de organização de plano para intimidação de adversários do Vorcaro. Então, era uma pessoa que sabia muita coisa, não só do próprio Vorcaro, mas pela dinâmica e pelo que a gente tem ali da investigação da Polícia Federal, provavelmente de muita gente. Até então, o que nós temos notícia é de ele levantar informação de alguns funcionários, de jornalistas, mas isso não impede que ele tenha procurado, inclusive, informações de outras autoridades. Na própria decisão do André Mendonça, fala que autoridades do Estado eram alvos também, seriam alvos desse grupo, miravam também outras autoridades para que fossem ali chantageadas ou coagidas também. Então, este homem provavelmente sabia coisas do Vorcaro, mas também sabia coisas de outras pessoas. E aí a gente tem toda essa dinâmica acontecendo. E assim, mais uma vez, era um sicário, ele dado como sicário, longa-manos do Daniel Vorcaro. E aí o que fez esse homem atentar contra a própria vida? O que deixou ele tão apavorado ou tão preocupado a ponto de não pensar nem sequer o primeiro ato que ele faz ao ser preso não é pensar na sua própria defesa, não é nada desse tipo, e sim dar fim à sua própria vida. Então é importante entender o que motivou isso. Mais uma vez, é normal que as circunstâncias da morte levantem questionamentos ou teorias sobre o assunto, mas o que a gente já tem de fato concreto já é muito estranho. Pois não é muito estranho, não. É estranhíssimo, né? Agora, tudo isso, ô Kleber, né, tantas coisas esquisitas acontecendo, levam sempre a gente na direção de perguntar, esse Vorcaro está tão ferrado, sabe? E leva na bagagem tanta gente, agora, será que ele vai ter a coragem de guardar esses segredos todos? Ou será que ele vai tentar se beneficiar da sua condição privilegiada de corruptor geral da República para contar o que sabe e tentar melhorar a sua situação, comprometendo os parceiros dele nas instituições? Olha, eu conversei com algumas fontes em Brasília e chegaram a me afirmar que se o Vorcaro quisesse fazer uma delação, o melhor momento seria lá no começo, quando ele foi preso a primeira vez, no que a PF entendeu como uma tentativa de fuga. Agora, a Polícia Federal já tem informação e material suficiente para, se quiser concluir o caso e condenar o Vorcaro, faça isso sem a delação, não só do Vorcaro, mas de outros atores. Então, aquele grupo da milícia do Vorcaro presa ontem também, até aqueles agentes, aqueles servidores do Banco Central que foram alvo também de busca e apreensão, que podem também ser alvos de processo ali, julgamento na ação penal do caso, também dificultou para todos eles. Hoje a Polícia Federal tem mais de 100 aparelhos celulares repletos de informações. A gente está vendo agora uma parte muito pequena dessas informações foi para a CPMI do INSS, e isso é importante também ficar claro. Não é a integralidade das informações que chegou à CPMI do INSS ontem à noite, Panunzio. Foram uma parte das informações filtradas pela Polícia Federal e que tinham mais relação, ou que fossem mais circunscritas ao instrumento, ao instrumento de investigação da própria comissão. Então, aquilo é um fragmento do que a Polícia Federal tem em mãos, ali dentro daqueles 100 aparelhos, mais restrito também ao próprio Vorcaro, que diz respeito ali a um atendimento de um requerimento de quebra de sigilo das informações do Daniel Vorcaro. Então, a Polícia Federal tem muito insumo para fazer isso. E, além disso, para que o Vorcaro consiga uma delação premiada, vale a gente lembrar os critérios. Um deles é que é preciso fazer a delação ou de alguém ali na mesma hierarquia dele dentro da organização criminosa ou superior. Entende-se pelas investigações de que ele já era o superior de toda ali a organização do Master. Então, estaria para ele delatar políticos ou outras autoridades de Brasília que exerciam um papel fundamental dentro dessa organização. Por exemplo, vamos supor que algum outro diretor
do Banco Central que tenha ajudado ali na venda do Banco Master, ou ajudado até mesmo na criação do Banco Master, ou ajudado ali a escapar das fiscalizações no esquema dos títulos podres e afins, políticos que tenham atuado para facilitar a regulamentação, ou também ajudar o Banco Master a fugir de possíveis fiscalizações. Então, é um universo muito restrito e é isso que preocupa a Brasília nesse momento, porque se ele precisar delatar e para que ele consiga ter uma delação aceita pela Polícia Federal e pelo Ministério Público, será necessário uma delação muito forte, de gente muito grande. Delatar o Zezinho da esquina que ia ali, puxava informação, alguma coisa do tipo, não vai adiantar para ele. Mais uma vez, eu conversei com fontes em Brasília e hoje o que eles afirmam é: a Polícia Federal tem informação suficiente para concluir esse caso sem precisar de uma delação do Vorcaro. Kleber, uma outra coisa que chamou muita atenção, tem duas aqui para mim no âmbito das miudezas do que foi comentado ontem. A primeira delas é da relação do Vorcaro com a própria namorada da Marta Greve, que ele stalkeava nas redes sociais, porque devia ser um homem extremamente inseguro e que ia manter a namorada sob controle, né? Aliás, namorada porque ele trocava algumas inconfidências importantes no contexto da investigação criminal. Mas a outra questão são acessos que ele supostamente teria à base de dados da Interpol e do FBI. Como ele violou essas bases? Como é que era esse processo? Você apurou isso? Exatamente, eu conversei com algumas fontes também ligadas ao caso sobre isso, e num primeiro momento elas não vislumbram que esse grupo, a milícia do Vorcaro, tinha inserção a ponto de conseguir ter informantes ou cooptar agentes ou instituições ali a nível internacional. Então, o que eles acreditam que aconteceu é que esse grupo comprou credenciais ali de servidores que estavam disponíveis na Deep Web, na parte profunda da internet. Existem diversos fóruns, sites, grupos, canais em diversas redes sociais que são voltados unicamente para a venda de credenciais de agente de Estado no mundo inteiro, seja a FBI, seja a polícia italiana, seja, enfim, de qualquer lugar do mundo, e essas credenciais são vendidas ali livremente. A gente tem constantemente notícias sobre vazamentos de informações, de dados, então isso é muito fácil de conseguir. Inclusive, existem fóruns onde você pode, inclusive, conseguir dados sob demanda, Panusa, onde você pode falar: olha, queria uma credencial de alguém da CIA, da NSA, da Polícia Federal, da Polícia de São Paulo, que seja, e aí alguém vai lá, atende essa task e, mediante o valor da negociação, consegue essas informações. Então, é uma das hipóteses que hoje a Polícia Federal trabalha sobre a milícia do Vorcaro ter até mesmo acesso a sistemas de organismos internacionais. Nessa parte, eu te confesso que eu não entendi o que é que ele fazia com essas informações. Eu não sei vigiar a si mesmo, né? Até o momento, não ficou muito claro ali. Há uma suspeita de que, por exemplo, numa eventual fuga de Daniel Vorcaro, para ele monitorar em que momento poderia ter o nome dele entrar na lista da Interpol ou algo do tipo. Fala-se também sobre que ele poderia ter feito algum plano para fugir para os Estados Unidos e verificar se ele ia entrar em alguma lista de procurado ou algo do tipo nos Estados Unidos, mas também na decisão de ontem do ministro André Mendonça não está muito claro por que eles tinham acesso e o que eles faziam com esses acessos da Interpol e do FBI. Tá faltando essa explicação. E certamente tem algum objetivo, porque senão estaria lá consubstanciado como peça de informação num inquérito importante como esse, né? Mas isso ainda está em investigação, Panunzio, por isso que deram essa segurada nesse caso. Muito bom. Nós temos mais alguma coisa ou é isso por hoje? Acho que só um ponto importante que ontem também o PT, através do deputado Lindbergh Farias, protocolou uma notícia-crime na Procuradoria-Geral da República para apurar as informações referentes à gestão de Roberto Campos Neto ali. E a ideia é verificar de fato e confirmar as suspeitas de que o presidente do Banco Central, na ocasião, durante a gestão Bolsonaro, poderia ter agido de forma leniente com todos os desmandos e com o verdadeiro descalabro que se instaurou em relação ao Banco Master. Então, a ideia é investigar o que aconteceu, entender o que houve, até porque vale lembrar que é tudo muito grave. Daniel Vorcaro, até o momento que se tem notícia, ele tinha na mão 2 servidores do próprio Banco Central. Um deles, um diretor de uma área importante do Banco Central.
Além disso, vale lembrar que as circunstâncias onde o Banco Central também nos últimos anos passou por um processo ali onde visava-se, segundo atores do mercado, dar independência ao Banco Central, que ele fosse independente. Aparentemente, o que aconteceu foi que ele deixou de ter a dependência do Estado brasileiro, que é a mais correta, para se tornar dependente do mercado financeiro e sujeito ali aos atores do mercado. Então, essa história de que conquistou-se a independência do Banco Central também não está muito certa. A gente está vendo que não está funcionando muito bem e que é preciso estudar, entender de fato como se deu a dinâmica dos fatos durante a gestão Roberto Campos Neto. Mais uma vez, a gente já falou isso várias vezes aqui no ICL, seja aqui no Desperta, seja nos outros programas da nossa grade, de que o Banco Master ele surge no início do governo Bolsonaro e tem um crescimento vertiginoso durante toda a gestão de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Lembrando que o Banco Central é a entidade responsável por regular e fiscalizar todas essas instituições financeiras, bancos como o Master, até bancos maiores também que atuam no mercado brasileiro. Então, é importante entender como isso aconteceu durante toda a gestão do Roberto Campos Neto, onde o banco cresceu, instaurou ali um complexo sistema de fraude e esquema financeiro e saiu praticamente impune na gestão de Roberto Campos Neto. O banco só acabou tendo as punições, tendo ali a liquidação após a gestão desse banqueiro e vindo a gestão de Gabriel Galípolo. Muito bom. Kleber, muito obrigado pelas informações aqui. Tão bem apurados como sempre, e amanhã a gente se encontra aqui de novo para continuar esse assunto, porque o dia promete, né? E o Kleber vai ter muito trabalho para apurar as informações dele lá na Polícia Federal. Valeu, Exatamente. Kleber, obrigado. Obrigado, bom dia. Tchau, tchau, Panunzi. Pessoal, agora nós vamos entrar na parte quente do noticiário, que são 7h30 da manhã, são 7h31 agora. Deixa eu chamar aqui o Lula Costa Pinto. O Lula, bom dia, meu amigo, tudo bem? Que dia bom ontem, dia, Fábio. Fala sério, mano, vai... O Brasil é um país tão rápido que pra gente, quando a gente entende uma coisa, ela já não está vigorando mais, né? Não está vigorando mais e, para mim, só terminou no começo da madrugada que eu mandei uma mensagem ali no nosso grupo interno e interagindo com o Leandro, né? E aí, no final, eu disse, boa noite, Cinderela, né? Porque já era madrugada e a gente estava ali operando, né? E eu tirei o Lula cedo da cama hoje, porque o Lula não pode dormir, ele é o nosso guru aqui, para nos orientar sobre a cobertura. Deixa eu te falar, tem dois assuntos aqui muito sérios, um deles diz respeito ao próprio conceito que a gente tem aqui como imprensa alternativa. Não nós do ICL, eu estou falando da imprensa progressista, né? Mas antes de falar sobre isso que surgiu ontem, eu quero falar sobre algo que está agora no ar, lá no site Metrópolis. O site Metrópolis trouxe uma informação com a Andresa Matais, que é colunista lá do Metrópolis, uma informação que vai gerar hoje, com certeza, uma grande repercussão no campo da política. Eu vou pedir para o Alex botar na tela para a gente. Alex, bota aí minha tela, por favor. A informação é essa aí, ó. Lulinha movimentou 19 milhões de reais em 4 anos, isso só em uma das contas dele. Antes que o Lula possa nos orientar sobre o que isso significa, eu vou ler para vocês aqui um trechinho da reportagem. Ela dá conta do seguinte, ó, uma única conta bancária do Lulinha movimentou 19 milhões e 300 mil reais em 4 anos de 2022 a 2025. Atenção a essa palavra movimentar, tá? Movimentar significa a soma do que entrou com a soma do que saiu. Então, quando você pensar em ingresso de recursos, divide isso no meio, que a própria reportagem vai explicar. A conta bancária em questão, diz a matéria, é da pessoa física de Lulinha, está aberta em uma agência do Banco do Brasil em São Paulo. Segundo os investigadores, essa quebra de sigilo é apenas parte de um grande quebra-cabeça financeiro sobre o filho do presidente da República. O conjunto completo deverá emergir da análise de outras contas bancárias. Aí vem aqui a explicação sobre o que interessa. Dos 19 milhões transacionados por Lulinha entre 2022 e 2025, a metade, 9 milhões 660 mil, são créditos, dinheiro que entrou. O restante foram pagamentos para outras contas. O auge das transações foi no segundo ano do PAI, em 2024, com 7 milhões e 200 mil movimentados. Então, divide por 2, né, para manter a mesma lógica. Em 2025, o montante caiu para 3,3 milhões. Em 2026, até 30 de janeiro, foram 205 mil reais. Aí, pergunto para o Lula. Então, nós temos aqui as primeiras informações decorrentes da quebra de sigilo, né, do filho do presidente da República. Essas investigações, esse valor por si só, ele representa alguma coisa, Lula, ou não? Fábio, o que diz aí
própria coluna da Andresa Matais no site Metrópolis é que os ingressos foram de 9 milhões de reais. Não, esses 19 é a soma da movimentação. Depois eles quebram isso em 3 ou 4 links mais para mostrar que o presidente Lula depositou 750 mil reais, Paulo Okamoto depositou 300 e poucos mil reais. Explicam subliminarmente, né, que isso tudo foi num momento em que havia um encerramento de espólio, recebimento de herança. O que a gente está diante de quê? Primeiro, o site Metrópolis, o próprio site Metrópolis, que pertence a Luiz Estevão de Oliveira Neto, ex-senador, cassado do Senado, que foi preso em razão de irregularidades e corrupção na construção da sede do TRT em São Paulo, né? Ele é o proprietário desse site. O próprio site Metrópolis não coloca essa notícia em sua manchete de hoje, não aposta nela. Ela está meio que escondida no meio do site. E se eles tivessem confiança do que tem nas mãos, né, não que o que está informado aí seja falso, não. É o extrato da conta bancária de Fábio Luiz da Silva, o filho do presidente da República, que tem 51 anos de idade, é empresário, mora no exterior, e essas operações ocorreram quando ele estava se transferindo para o exterior. Mas o que é que acontece? Esses dados, vazados desta forma, eles são absolutamente ilegais. Eles, quando você quebra o sigilo de algum investigado numa comissão parlamentar de inquérito, você não entrega o sigilo bancário para o público. Você, e esse é o termo técnico, você transfere a custódia do sigilo bancário para o presidente do Senado Federal, que o transfere para a presidência da Comissão Parlamentar de Inquérito. E esse sigilo está sob custódia da Comissão Parlamentar de Inquérito. Este vazamento é criminoso, é ilegal, não houve nenhuma condição para que o outro lado, no caso, o Fábio Luiz da Silva, apresente as explicações sobre as transações que são, em minha opinião, pelo que li ali, são integralmente explicáveis, até porque o que há é ingresso de recursos de pessoas sabidas e de pessoas que têm relações, inclusive familiares, com o personagem, né? É a transferência de recursos dele mesmo para uma outra conta sua, né, no exterior e, sobretudo, Fábio, a transferência de recursos da conta corrente para fundos de investimento como CDB, operações de crédito e fundos do Banco do Brasil, um banco público. Fundos DI do Banco do Brasil, um banco público. Então, eu te falo com absoluta segurança. A divulgação desses dados, desta maneira, no site Metrópolis, é um crime de quebra de sigilo, porque o sigilo do Fábio Luiz da Silva não estava exposto na CPI. Ele estava colocado sob a custódia da Comissão Parlamentar de Inquérito, né? Então, a gente está diante de um dado de manipulação das manchetes, de manipulação da cena midiática. Isso é um caso. Agora, que vai dar problema, vai. Então, a linha de defesa do Fábio, do governo, do presidente Lula, do PT,
tem que saber agir e tem que agir com maturidade. Beleza. Lula, agora vamos falar de um assunto aqui que diz respeito à imprensa alternativa, né? Não diz respeito ao ICL, porque o ICL é uma empresa completamente diferente das outras e não aceita dinheiro de publicidade. Aqui o dinheiro que tem é o dinheiro da comunidade que compra os cursos e outros eventos e produtos do ICL e paga a conta, inclusive do nosso salário aqui. Então nós temos nada a ver com isso, mas a imprensa alternativa tem. E quando alguém desse lado do espectro cai, isso acaba contaminando todo mundo. E ontem surgiram informações muito graves acerca do envolvimento, do suposto, vou falar aqui com todo o cuidado, né, do envolvimento de um site de esquerda, que é o DCM, o Diário do Centro do Mundo, com o Vorcaro. Esse site recebeu poucas menções ali. Não dá para entender direito qual é o objeto da transação, mas a referência é clara, a sigla DCM. Eu conversei ontem com o Kiko, que é o dono do site, que é o editor, e ele falou que jamais, que não conhece Vorcaro, nunca ouviu falar, nunca recebeu dinheiro de ninguém. Só que hoje, a Malu Gaspar, no Globo, está trazendo essa informação aqui que eu vou mostrar para vocês. Olha, Vorcaro discutiu com o Sicário parceria de 50 mil com um site de esquerda. Tá? É o que está aqui nessa reportagem do jornal o Globo. E aqui a Malu vai contar uma série de diálogos aqui que não estão na transcrição de ontem do André, mas que colocam o DCM no alvo dessa história toda. E eu queria saber como é que você entendeu essa parte do noticiário, Lula. Bom, você está falando do relatório da Operação Compliance Zero, né, ontem, que expõe o site de notícias DCM e também o site O Bastidor do Diego Skosteg. Diego Skosteg é um jornalista ligado a setores da direita, que teve uma atuação muito próxima de, por exemplo, Eduardo Cunha, né, no passado, quando ele esteve em redações das organizações Globo. E Diego Skosteg recebe, né, porque está lá nos autos, recebe 2 milhões de reais, né, para publicar informações que iriam beneficiar o Daniel Vorcaro, discute com ele, né, a publicação dessas informações, admite que recebeu dinheiro e ainda age sob instrução dos advogados de defesa do Vorcaro para confundir a cena. No caso do DCM, Diário do Centro do Mundo, e que está lá colocado como um veículo que estava no conjunto de ações, né, visíveis do núcleo criminoso dos jagunços contratados pelo Daniel Vorcaro para obter informações de forma ilegal, né, o DCM estava como a pretensão, né, de aproximação financeira para que eles pudessem não ter notícias contra no site e retirar as que já tinham sido publicadas. Então, esse é o relato que se dá nas investigações. E que houve uma abordagem desse sicário que morreu, que morreu na Polícia Federal de Minas Gerais, depois de ser preso. Esse sicário comunica ao Vorcaro que está negociando com o site DCM, né, que está pedindo 100 mil reais, né, para que eles não publiquem matérias contra o Master. Depois, para que eles retirem matérias que foram publicadas. O que se depreende é que tinham fechado um acordo no valor de 50 mil reais, né, para essa operação. Então, e a manifestação de negação feita ontem pelo editor Kiko Nogueira do site DCM foi muito xoxa, foi muito insegura. E a divulgação de novas informações nesse sentido mostram que, sim, a ação criminosa, operacional, né, desse grupo do Banco Master atingiu, sim, né, perfis da mídia que sempre se chamou mídia digital independente, e o DCM é um desses perfis e foi bombardeado no seu coração de credibilidade.
precisa mostrar, né, solidez na resposta, como vai reagir a isso. O que veio ontem foi fraco, né? Não o aparta disso que está acontecendo. E, infelizmente, essa exposição mostra que a prática de assassinato de reputação, né, segue viva e ela não vê lado no espectro ideológico da mídia digital independente. Aqui em benefício da informação, tá? Não estou defendendo ninguém nem nada. Eu disse que eu conversei com o Kiko Nogueira, que é uma pessoa que eu conheço de muitos anos, que é um velho navegante, né, da imprensa alternativa. E ele me falou que há um paradoxo aqui nessa afirmação, porque o site dele sempre publicou matérias contra o Vorcaro. E em benefício do que ele diz, eu fui checar para saber se era isso mesmo. Quero que o Alex ponha na tela aqui para mim. Então aqui, olha, Machete, se você botar no Google aí, olha, uma expressão entre aspas, por exemplo, Daniel Vorcaro, você quer saber o que um portal publicou sobre o Vorcaro, é só botar lá Daniel Vorcaro entre aspas e escrever site, 2 pontos e o nome do site. Então no caso do DCM é site, 2 pontos, diariodocentro.com.br. Tem mesmo dezenas de matérias contra o Vorcaro, tá? Muitas matérias mesmo que o site publicou, né? Assim como também tem matérias batendo na Malu Gaspar aqui, que também foi um tema recorrente no Diário do Centro do Mundo. Agora, hoje, detalhes que vêm a público nessa nova matéria da Malu Gaspar merecem uma outra explicação, né? E aqui o Kiko Nogueira tem o espaço aberto para o que ele quiser falar, se explicando sobre isso aqui. Mas o fato é que está feito o registro aqui e toda vez que aparece uma denúncia como essa, vou colocar aqui os 2 episódios que nós estamos discutindo, tá? 19 milhões na conta do Lulinha e supostamente acordos de publicidade, entre aspas, né, que seriam feitos com sites de esquerda ou de direita ou de centro, sei lá, para aliviar a barra de um banqueiro. Tudo isso provoca um efeito colateral muito ruim sobre todo mundo que trabalha nessa esfera do jornalismo alternativo, indistintamente, né, Lula? Por isso, a gente trata desse assunto aqui com muita seriedade. Afinal de contas, quando alguém comete uma atitude ruim, todo mundo acaba pagando por isso, Lula. Exatamente. Todo mundo acaba pagando e temos que colocar os fatos, né? Eles estão aí e temos a nossa posição. É essa, Fábio. Eu acho que a gente tem que avançar aqui nessa análise das notícias de hoje para o amigo da vida, não é isso? O amigo da vida do Daniel Vorcaro. Exatamente. Aliás, só mais uma informação sobre isso. O Kiko Nogueira me falou ontem que já instruiu os advogados dele que vai processar todo mundo que está falando coisas que, segundo ele, não existem sobre a reputação dele, né? Agora vamos falar sobre a reputação de um sujeito que realmente está muito mal reputado, que é o Ciro Nogueira, como lembrou o Lula aí. A manchete hoje aqui no site do ICL é o amigão de Vorcaro, você está vendo aí na sua página. E eu vou ler um trechinho aqui da matéria só para você entender o contexto, tá? Mensagens trocadas por Daniel Vorcaro indicam que o empresário se referia ao presidente do PP, o senador Ciro Nogueira, como um grande amigo de vida. Para quem que ele falou isso? Para a namorada, aquela influencer chamada Márcia Graef, ou Greif, como queira, né? Ele diz o seguinte para ela, olha só, está aqui escrito que em diálogo com a sua namorada, blogueira Marta Graef, Vorcaro apresenta o parlamentar, uma das principais figuras do Centrão, como alguém muito próximo. O que ele diz? Quero te apresentar um dos meus grandes amigos de vida. Ele escreveu isso em 2024, em meados de 2024, tá? Meses depois, ele volta a mencionar o senador numa conversa com a namorada. E nessa mensagem ele afirma o seguinte: Ciro solicitou um projeto de lei agora que é uma bomba atômica no mercado financeiro. A proposta ajudaria os bancos médios a reduzir o poder das grandes instituições. Está todo mundo louco, disse ele. Como se o Banco Master fosse o anão brigando com o gigante do mercado financeiro. Como se fosse um banco bolchevique, né, sendo atacado justamente por ter uma proposta socialista, querer derrubar o Itaú e o Bradesco. E ele diz o seguinte, olha, ela diz o seguinte, ó, uou, amor, uou, louca para saber de tudo ao vivo, respondeu ela. Né, então, o Ciro Nogueira, estrela de 10 entre 10 escândalos, o homem que tem o dom da ubiquidade de estar onde está a confusão, se encrenca mais um pouco com essa história, né, Lula?
Ô, Fábio, eu agora aqui vou falar a nosso favor, tá? A nosso favor ICL, com diversos jornalistas, né, desse canal de mídia digital independente. O que está vindo agora à tona é a comprovação do que nós aqui, vários de nós aqui, sempre falamos, desde a origem desse escândalo. Ciro Nogueira, presidente do Progressistas, Antônio Rueda, daqui a pouco vai aparecer, ele já tem algumas citações nesses vazamentos, Antônio Rueda, presidente do União Brasil, eles compunham, né, o núcleo central, operacional, político desses fraudadores, canalhas, corruptos e corruptores do Banco Master. Daniel Vorcaro, Augusto Lima, Fabiano Zettel, João Carlos Mansur, né, lá da REAG, Nelson Tanuri, Maurício Quadrado, né, o Ciro Nogueira, sobretudo, que é o amigo da vida do Daniel Vorcaro, colocado em mensagens do próprio ex-banqueiro para a ex-namorada, né, dizendo, inclusive, eu preciso te apresentar ele qualquer dia, você vai gostar de conhecer e tal. Então isso está provado. E foi o Ciro Nogueira quem pegou pelo braço o Daniel Vorcaro, pegou pelo braço o Ibanez Rocha, governador do Distrito Federal, apresentou os dois e disse que eles tinham que dar a solução para o Banco Master que estava quebrado via BRB. A partir dali surge a solução para eles, né, via BRB, com dinheiro público, como eles imaginavam, e agora está aí colocada essa relação umbilical, a relação política do Banco Master sempre passou pelo senador Ciro Nogueira, que ontem, cinicamente, sem saber a profundidade dos documentos que tem lá e que vão vazar nas investigações do Banco Master, ele soltou uma nota dizendo que podia ser qualquer Ciro, que é muito ilegal, né, fazer uma relação, a citação de um Ciro ao nome de senador Ciro Nogueira, que isso está errado. Não, isso não está errado, isso está lá, está colocado, está visto. E digo mais, virão as relações de viagens feitas. Agora já está comprovado que no prêmio, no GP de Fórmula 1 de São Paulo, no final do ano passado, em dezembro, tá? O Banco Master já estava quebrado, o BRB já estava impedido de comprar o Banco Master pelo Banco Central. O BRB patrocinou um grande camarote, né, na Interlagos. Estavam nesse camarote Ciro Nogueira, Rueda e Ibanez Rocha, e o transporte para o camarote do Rueda e do Ciro Nogueira foi feito em helicóptero pago pelo Banco Master, tá? Pelo Vorcaro. E também o transporte do Ciro Nogueira para o aeroporto no dia seguinte ao GP foi feito em helicóptero do Daniel Vorcaro. Então está aí, está colocado, Ciro Nogueira não tem saída, né, dessa relação umbilical de amigo da vida inteira do Daniel Vorcaro. Está exposto e mais coisa virá, Fábio. E olha, só para a gente encerrar, eu preciso encerrar com o Lula, gente, porque senão daqui a pouco eu tomo uma bronca aqui. Mas 2 minutinhos eu tenho aqui para isso. O que o Ciro Nogueira disse sobre isso? Falou que, eu não conheço o Vorcaro, não. O Vorcaro não é... O cara chama ele de amigo da vida toda, né? E ele disse que não. Não, olha aqui, ó, procurado, Ciro Nogueira disse ao Estadão, coluna aqui, o blog do Fausto Macedo, que é um dos jornalistas mais sérios do país. Procurado, Ciro Nogueira disse conhecer Vorcaro, mas afirmou não ter proximidade com o empresário e negou ter recebido pagamentos. Ele disse o seguinte, inferir que se refere a mim, senador Ciro Nogueira, por quê? Há citação nesses diálogos de pagamentos a um tal Ciro. Não tem sobrenome esse Ciro, né? Como se Ciro fosse José ou João, um nome super comum por aí. Mas, enfim, sobre essa história, diz o seguinte, inferir que se refere a mim, senador Ciro Nogueira, é definitivamente uma mentira fabricada na tentativa de manchar a minha biografia. Eu não sei nem se cabe mais mancha nessa biografia aí, viu, Lula? Mas está feito aqui o registro da posição do Ciro Nogueira, né? O homem
da biografia manchada. Ai, acho uma graça quando esse pessoal fala, vai manchar a minha reputação. A reputação do cara está pior do que chão de galinheiro, né? Está toda cheia de caca. Enfim, Lula, quer comentar mais alguma coisa? Ou não, estamos é prontos? isso, Fábio. Acho que estamos, né? Deixemos correr. Muito bom. Deixemos correr e vamos correr, porque o dia hoje vai ser de correria. Um abração, Lula. Abraço, até amanhã cedo tchau. aqui, tá? Tchau, tchau. Obrigado de novo pela sua presença aqui. O Lula, gente, é o seguinte, toda vez que tem uma encrenca desse tamanho, eu acordo o Lula... aliás, eu acordo não, porque o Lula acho que nem dorme. Ele está acordado tarde da noite, de manhã ele está acordado também, então eu peço, Lula, por favor, me socorre aqui, vamos me ajudar a explicar o que está acontecendo nesse planetinha complicado, mais especificamente nessa parte do planeta chamada Brasil, né? Só para a gente encerrar, porque eu tenho mais 5 minutos com vocês aqui, quero mostrar para vocês, porque o noticiário, o foco do noticiário sobre o Vocar acaba ofuscando o pastor que foi preso ontem, né, junto com ele. E nós temos aqui no site do ICL uma matéria explicando quem é esse cara, qual é o papel dele, né? Cunhado do Daniel Vocaro, Fabiano Zettel, ou Zettel, como queira, é citado em decisão do Supremo como operador de pagamentos do grupo que monitorava e intimidava o adversário. Mas não é só isso, tá? O Fabiano Zettel tem um papel muito importante na coordenação desses esquemas aqui, que vai, né, do serviço sujo. Imagine, isso é um pastor, hein? Pastor vocal na igreja dele, lá, a igreja da Lagoinha, né? E esse cara era responsável por tudo, por agenciar jornalistas enfim, vendedores da pena para detratar colegas ou para, enfim, salvar a barra do Vocaro, até o agenciamento desse grupo aí que está sendo chamado de Milícia do Vocaro, né? Vamos lá, o Kleber Lourenço apurou aqui quem é esse cara, e eu vou dar um perfilzinho dele para você aqui, porque ele é um personagem secundário em todo lugar e vale a pena conhecer melhor. Fabiano Zettel, ou Zettel, que figurou entre os maiores doadores de pessoas físicas das campanhas de Jair Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, foi preso e ele não aparece na investigação como um personagem periférico, não, explica aqui o Kleber. A decisão do Supremo, que autorizou medidas da Polícia Federal, descreve o pastor como integrante da engrenagem operacional responsável por viabilizar financeiramente as atividades relacionadas aos interesses de Vocaro. O documento afirma que Zettel manteve atuação direta e reiterada em apoios à atividade dos banqueiros, participando da estrutura responsável pela execução e viabilização financeira de iniciativas do grupo investigado. Depois, se você quiser conhecer mais informações curriculares sobre ele, você pode abrir aqui no site do ICL, que é o iclnoticias.com.br, e vir aqui ler essa matéria que está bastante completa. Agora, quero chamar a sua atenção, né, para a incidência de pastores e dessa denominação, Igreja da Lagoinha, no pior cerne desse noticiário, tá bom? Ontem a gente viu aqui o Nicolas Ferreira, que é outro sujeito que está lá junto com essa Igreja da Lagoinha, em tudo quanto é escândalo. Ontem nós tivemos aqui a informação de que o Nicolas Ferreira e um outro pastor da mesma igreja estavam andando pelo Brasil fazendo uma caravana para fazer proselitismo político na campanha de 22, né, na campanha da eleição do Bolsonaro, o que vai certamente trazer problemas para o Bolsonaro. Pode acabar isso na decretação de outro período de inelegibilidade para ele. Hoje, de novo, Fabiano Zettel e essa igreja lá de Minas Gerais, no fulcro, no centro do noticiário, nas piores posições. Aí eu quero chamar a sua atenção, você que subsidia isso, você que bota dinheiro lá no banco Clava Forte, né, botava, porque já não existe mais, você que sustenta com seu dízimo a sua doação a esses pastores, olhe bem onde é que você está botando seu dinheiro, tá? Isso aí forma uma máfia de corrupção, como a gente tem visto. A cúpula dessa igreja está completamente envolvida, imbricada nesse escândalo de Banco Master, tá? E contando, hein? Porque os envolvimentos aqui vão ser muito maiores na medida em que a gente conheça os conteúdos que ainda estão sob sigilo lá no Supremo Tribunal Federal, tá bom? Era isso para hoje, por enquanto. Nós vamos ter muito mais informação agora do N1, onde as notícias deste jornal aqui, tão tumultuado hoje, né, pela ocorrência de tantos fatos, elas vão ser aprofundadas, tá bom? Espero que você aproveite o N1 e não saia daí. Enquanto o N1 não chega, eu quero te convidar para conhecer, uma vez mais, se você ainda não conheceu, o Oráculo do ICL, a nossa inteligência artificial.
É uma inteligência artificial realmente inteligente, na acepção completa dessa palavra, já que a outra inteligência artificial é meio burrinha. Ela, quando não sabe uma coisa, não tem uma informação na sua base de conhecimento, ela inventa, ela te engana. Com a nossa não tem isso, porque ela foi treinada com a base de conhecimento dos mais de 300 professores que dão aulas aqui para os alunos da comunidade do ICL. E se você quiser conhecer, despertaicl.com.br, tá? É só vir aqui e você acha o caminho para chegar no oráculo do ICL. Quero desejar para vocês uma ótima quinta-feira. Amanhã, sexta, a gente volta às 7 da manhã para encerrar esta agitadíssima semana. Bom dia para você, bom trabalho, tá? E espero que a gente tenha boas notícias para você amanhã. Tchau. As IAs genéricas aprenderam com a internet, e a internet está cheia de mentiras. Elas alucinam, inventam e propagam o caos. O oráculo ICL é diferente. Ele não busca no lixo da desinformação. Ele foi treinado no pensamento crítico dos maiores intelectuais do Brasil. É a primeira IA com compromisso real com a verdade histórica. Não seja um passageiro dos algoritmos. Assuma o controle. Use a inteligência artificial para entender o mundo, não para ser enganado por ele. A revolução educacional é agora. Assine o ICL e acesse a verdade.